Fala aí, jovem. Beleza? Olha só. Então, bora partir para mais uma questão, tá? Uma questão que fala sobre integração entre os estados brasileiros. Então, vamos lá. Em breve, já poderá o Brasil esticar as canelas sem receio de não ser ouvido dos pés à cabeça. A charge datada de 1910, ao retratar a implantação da rede telefônica no Brasil, indica que esta A. permitiria aos indígenas se apropriarem da telefonia móvel. Galera, deixa eu te falar, telefonia móvel é celular. E sim, poderia até permitir, mas não em 1910. Beleza? Então a palavra móvel deixa a questão errada. B. Ampliaria o contato entre a diversidade dos povos indígenas. Galera, olha a imagem, olha a ilustração. Você tem desse lado Amazonas, você tem desse lado Rio Grande e você tem aqui Pará. Cara, não é ampliar o contato entre a diversidade dos povos indígenas, mas ampliar o contato dos estados em si. Beleza? Então, apesar de existir um indígena na imagem, tá? O indígena, ele é um símbolo do Brasil. Então, por ser um símbolo do Brasil, ele foi utilizado para tal finalidade. Beleza? Então, a questão busca uma interpretação da imagem. Não é pelo fato de ter um indígena que a questão lhe dará a resposta tão facilmente. Beleza? Então, não é ampliar o contato entre a diversidade dos povos indígenas, mas dos estados. Alternativa C. Faria comunicação sem ruídos entre os grupos sociais distintos. Galera, não é grupos sociais, são os estados. A própria imagem já está nos demonstrando. Amazonas, Pará, Rio Grande, ou seja, ninguém está colocando grupos sociais, mas sim estados. Tranquilo? Alternativa D. Restringiria a sua área de atendimento aos estados do norte do país. Não é restringir, é ampliar. Beleza? Então você tem as redes de conexão entre os estados. Então você não restringe, você amplia. Beleza? Então, sobra para nós, a alternativa é: possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional. Exatamente o que a figura está nos demonstrando. Ampliar as linhas telefônicas, o contato entre as regiões do território brasileiro. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa E. Mas que tal a gente entender um pouquinho melhor sobre a criação dessa linha telefônica no Brasil? Seguinte, durante o segundo reinado, já no final do segundo reinado, já existiam linhas telefônicas que ligavam à cidade do Rio de Janeiro, especialmente os órgãos públicos vinculados a Dom Pedro II. Só que na Primeira República, bora lá, Primeira República. Só que na Primeira República, já em 1980, quer dizer, 1890, é otorgada a concessão para a implantação da primeira linha telefônica interurbana do Brasil, que vai ligar São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, a primeira linha interurbana, a primeira concessão, o primeiro fato de governo falando, olha, liga esses estados, vai acontecer em 1890, tá? Então é otorgada a concessão para a implantação da primeira linha interurbana no Brasil. Mas só que em 1967, deixa eu apagar isso aqui porque isso aqui está muito feio. 1967, dentro de uma ditadura militar, é elaborado o Decreto-Lei 200, que cria o Ministério das Comunicações. Então você tem o Decreto-Lei 200, dentro da ditadura militar, que cria o Ministério das Comunicações. Ministério das Comunicações. Então, galera, dentro da ditadura militar, ela vai nos proporcionar um Ministério de Comunicações, que ela também
2 anos após, em 1969, ela vai inaugurar a primeira estação de comunicação via satélite aqui e conosco, tá? Então a gente tem no Rio de Janeiro, em 1969, a primeira estação de comunicação com satélites, beleza? Só que também no mesmo ano é criada a Tronco Sul, que é a interconexão de estados, é a comunicação entre estados. Então a gente tem a criação da Tronco Sul, beleza? Então ela vai conectar estados como o Rio de Janeiro, bora colocar Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Porto Alegre e Curitiba. Eu vou colocar o nome Curitiba, porque senão fica meio estranho, beleza? Então, voltando à questão. Em breve, já poderá o Brasil esticar as canelas sem receio de não ser ouvido da cabeça aos pés. A charge datada de 1910, ao retratar a implantação da rede telefônica no Brasil, indica que esta possibilitaria a integração das diferentes regiões do território brasileiro. Então, em 1890, a gente tem a outorgação da concessão da primeira linha telefônica interurbana no Brasil, mas somente em 1967 é elaborado um decreto-lei dentro de uma ditadura militar que vai possibilitar a criação do Ministério das Comunicações. E 2 anos após, em 1969, inaugurada a primeira estação de comunicação com satélite no estado do Rio de Janeiro, e também criada a Tronco Sul, a interconexão de estados que vai ligar o São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba, beleza? Então ficamos por aqui e qualquer coisa a gente se vê na próxima. Um abraço.